Vamos dar início a mais um evento científico do PRODIR UFES, do seu mestrado em Direito, sobre o tema Constitucionalização da Empresa e Fundamentos dos Princípios Empresariais. É uma honra tê-lo aqui participando dessa discussão, desses nobres debates, e ouvir os colegas para ampliar o conhecimento sobre a vertente justamente da empresa, do empresário e suas repercussões e aspectos jurídicos. Sobre esse tema, hoje nós vamos tratar justamente do papel da empresa envolto pela proteção constitucional. A empresa, nós sabemos que é uma atividade complexa, pelo ponto de vista que o empresário, que é aquele que organiza a atividade econômica organizada, deve ter atenção ao Estado, deve ter atenção aos trabalhadores, ao seu empregado, deve ter atenção ao aspecto tributário, aos seus fornecedores e clientes, para que ele possa verificar se seu produto e seu serviço está chegando a contento, e também entender as nuances do seu estabelecimento, seja virtual, seja presencial, e ainda os aspectos do direito consumidor. Isso tudo são expressões apoiadas por normas infraconstitucionais, advinda do ditame constitucional supremo. E é isso que nós vamos discutir hoje, e estamos aqui com a participação de nobres colegas, que eu queria já agradecer a participação, o desempenho de todas as atividades desenvolvidas nesta disciplina e colocar à disposição para um amplo debate e discussão. Nessa seara, é visível a preocupação do Poder Constituinte originário, no caso a própria Constituição Federal, como fonte primária para o próprio direito cogente, na Constituição Federal, no que tange o artigo 170 e seguintes sobre a atividade empresarial. Até porque daí advém as normas infraconstitucionais, seja o próprio direito empresarial, aquele estabelecido no antigo Código Comercial, que nós só teríamos vigente hoje o direito marítimo, seja o direito civil, no livro 2, no que tange ao direito de empresa, seja na lei de falências, na lei 11.101 de 2005, seja na lei de sociedades das SAs, seja na própria lei de propriedade industrial, a lei que protege as marcas e patentes, e também na lei de registro de empresas, assim como do Sistema Financeiro Nacional e do Código de Defesa do Consumidor. Então observem que todas essas regras, todas essas diretrizes, elas têm como base normativa e hierárquica a própria Constituição Federal. E é isso que nós vamos discutir hoje. Em que a Constituição Federal preconiza ou expressa para a proteção da própria atividade jurídica. Então vamos ouvir o primeiro orador no que tange a sua percepção sobre esse tema e o que é que você pode perceber sobre isso, Luan. Qual é a expressão que você detém sobre essa correlação da atividade empresarial e a sua proteção pela a nossa Carta Suprema, pela nossa própria Constituição Federal? É isso aí. A contribuição veio a contento, porque a própria interpretação da Constituição Federal nos traz a ideia de Constituição dirigente, como fala Conotini em sua expressão. Então, aí onde é que fica a consolidação dos direitos constitucionais ligados à fraternidade e solidariedade. E a própria constitucionalização do direito privado, que é uma vertente que nós observamos na atualidade. Ou seja, você que está a trabalhar com a Constituição, do ponto de vista da pirâmide Kelsen, da respeitabilidade, a sua hierarquia das normas, tem que observar que a Constituição Federal atua como matriz de todos os pressupostos e princípios para o seu devido obedecimento. Isso também é à luz do direito de empresa. Então o empresário deve obedecer não só às regras infraconstitucionais, também essas advindas da própria Constituição Federal. E nesse parâmetro é que nós vemos que a constitucionalização do direito privado, a própria constitucionalização da atividade empresarial, ela tem como força matriz a dignidade humana, ou seja, a forma de se expressar em proteção da pessoa humana, em que o Estado só deve adentrar pelo ponto de vista da função supletiva, como diz o artigo 173. E nesse parâmetro geral, e aí é que nós vamos discutir aqui nesse breve seminário, com vocês, colegas, ouvindo e apresentando acréscimos e proposições, é justamente que essa contribuição na Constituição Federal à luz da empresa, à luz de proteção da empresa, trará princípios de ordem de direito empresarial, seja ele o princípio da livre iniciativa, da livre concorrência, da preservação da empresa e dos valores sociais da propriedade e do trabalho. Então é isso que nós vamos ouvir
doravante, e aí eu peço a Eva e a Deise para ouvir os seus comentários com relação ao que vocês podem interpretar desses princípios de direito empresarial relativos à própria Constituição Federal. Qual a interpretação que vocês podem fazer dessa adoção do poder constituinte originário advinda à empresa brasileira atual? Isso aí, vamos tratar agora do princípio da livre iniciativa, aquele que está previsto no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal. Essa livre iniciativa ela é absoluta, ela se restringe em algum momento. Na verdade, quando se fala em livre iniciativa, é a própria ideia do poder constituinte originário, no sentido de buscar a base do lucro, a própria base do capitalismo, e inclusive possibilitando a participação de qualquer pessoa. Isso é o teor da liberdade. Só que essa liberdade ela não é anárquica, ela não é extremada, ela tem seus limites da lei. Então o empresário só pode produzir determinado produto ou serviço apresentando ao mercado, apresentando à sociedade, se ele for automaticamente ilícito, se ele for autorizado por lei. É o que diz a Constituição Federal, vamos ver no artigo 170 até o artigo 181. E no artigo 170 tem lá: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. É isso que o poder constituinte quis dizer para todos nós brasileiros. Tem por fim de assegurar a todos a existência digna, conforme ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí continua no parágrafo único: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, é evidente que a Constituição Federal assegura, protege a atividade empresarial com a liberdade não delimitada, uma liberdade possível, mas com vedações aos seus excessos, aos seus abusos. Essa é a ideia. Então vamos ouvir Juliana Campos para saber o que é que você entende, Juliana, a atual situação em que passa o empresário com as dificuldades de crise. Como ele poderia patrocinar novas ideias através do empreendedorismo? Por exemplo, ideias inovadoras, se existem limites na lei, é isso a interpretação da Constituição Federal quis passar, foi isso? Então, essa liberdade, essa livre iniciativa, ela não é absoluta até que ponto? Um ponto de impedir a criação, essa é a ideia que passa a Constituição Federal. O que é que diz lá? Porque as limitações da livre iniciativa estão na soberania nacional, na função social da propriedade, na livre concorrência, 4, na defesa do consumidor, não podemos esquecer desse parâmetro, e na defesa do meio ambiente. Mas é bom ressaltar que, lembrando do princípio do livre comércio, da livre iniciativa, ele também tem em paralelo uma importância muito forte com o princípio da livre concorrência, que é aquele advindo do artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal, que visa justamente manter uma competição sadia, uma disputa justa de mercado, para que o empresário não possa criar regras desleais e atingindo um equilíbrio geral do mercado econômico, da própria atividade econômica organizada. Então esse princípio advém do próprio princípio de ordem econômica, para impedir abusos, e daí nascem medidas protetivas, normas protetivas, como a Lei da Propriedade Industrial, que permite que o empresário registre marcas e patentes, e a partir daí ele tem uma proteção devida à sua criação. Então é importante que aquele que exerce a atividade econômica organizada tenha noção da estrita necessidade de registrar os seus inventos. É importantíssimo isso. Então isso é uma proteção que a Constituição Federal, que as normas infraconstitucionais dão ao empresário para que haja uma guarda à criação do empresário perante o fornecimento de produtos e serviços à sociedade. Outro aspecto interessante também é a Lei Complementar 123 e suas alterações, que é o Estatuto da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, que permitem justamente benefícios, privilégios àqueles que, por serem pequenas empresas, teriam de destoar diante das grandes empresas. Então, a legislação pensa e oportuniza um certo equilíbrio nas licitações, nas compras públicas, perante financiamentos, perante empréstimos. Então, a forma que o legislador infraconstitucional também optou para apoiar essas pequenas empresas. Esse princípio da livre concorrência vem também para inibir cartéis
uma concorrência desleal. E aí é que vem o próprio Sistema de Defesa de Concorrência, o CAD, da Lei 12.529 de 2011, justamente para impedir ou para restringir e fiscalizar devidamente essa concorrência ou eventual concorrência desleal. Essa repressão à concorrência desleal também tem envolto a Lei 9.279 de 1996. Tudo isso firmado à luz do princípio da livre concorrência estipulado na nossa Constituição Federal. Veja bem, é importante nós lermos agora o que é que toca na Constituição Federal para que possamos entender melhor o próprio princípio da livre concorrência. Então está lá na Constituição Federal, o artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, que nós já falamos. Tem lá no inciso 4, livre concorrência. Inciso 9, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. Então é nessa expressão que eu conclamo aos colegas que pensem, que reflitam que essa livre concorrência também não é absoluta. Ela pode ter o braço estatal no sentido de coagir, de impedir a concorrência desleal, a concorrência ilícita. E vejam que isso também foi possível, tanto não é absoluto, que na própria pandemia do Covid-19, alguns municípios e alguns estados criaram o lockdown e impediram a abertura do comércio local, fixaram horários. Então isso é plenamente possível diante do princípio da concorrência e do princípio que também a vida está superior à própria movimentação econômica do país ou daquela região. Então, sobre esse aspecto, o que é que a gente poderia falar sobre o princípio da concorrência e comparar com o princípio do livre comércio, ou seja, o princípio da livre iniciativa, o antigo princípio do livre comércio. Mas nós temos o terceiro princípio muito importante, que é o princípio da preservação da empresa, que também está lá no artigo 170, parágrafo 1 da Constituição Federal, que também decorre da função da propriedade. É um princípio de extrema relevância para a empresa e que efetivamente proporciona uma certa segurança para que o empresário possa trabalhar, até porque a empresa tem nascimento, vida e morte. O nascimento, quando o empresário vai registrar devidamente a sua empresa, a vida, que é justamente quando o empresário vai buscar o desenvolvimento da sua atividade organizada, com a venda de produtos e serviços, que essa vida pode ter uma saúde boa ou não, e quando a saúde não está muito boa, que ela está em fase já de deformação do seu corpo empresarial, pelas dívidas, pelos problemas que possa ter a sua empresa, pode chegar à extinção, pode chegar à morte, assim como um ser humano. E essa morte se dá pelo cancelamento do registro do CNPJ, pela própria extinção da empresa e pela própria lei que protege a lei da falência, a lei 11.101 de 2005, que é a última ratio. Então a extinção da empresa, diante das dificuldades financeiras, elas são protegidas pela lei de falência, que vai participar justamente a preservação da empresa, não só no seu nascedouro, como no seu falecimento, na sua extinção. E vejam que também até a própria preservação da empresa, ela não é absoluta, porque ela visa a continuidade da atividade empresarial, mas ela tem o nascimento, a vida, que a gente não sabe quanto pode durar, vai depender da própria iniciativa do empresário, daquele que tem um lado mais empreendedor, inovador, que possa participar melhor dessa atividade, possa estar sempre inovando, e até que ponto poderia essa manutenção da empresa em si ter relevância sobre a sua vida funcional e efetivamente a busca do lucro. Então o princípio da preservação da empresa visa a manutenção da empresa pelo ponto de vista constitucional, pelo ponto de vista legal. E isso é tranquilamente patrocinado, como nós podemos ver nesse exemplo agora, dos pacotes de socorro às empresas no Covid-19, em que o governo federal lançou um pacote de créditos emergenciais às empresas. Então veja como a Constituição Federal ela é forte e coloca a sua ideologia premente para que a sociedade conheça
e que as empresas possam ter uma sobrevida maior até em tempo de crise. Mas vejam só, a própria Constituição Federal designa o princípio da preservação da empresa no seu artigo 170, que nós já lemos, mas vamos ver o parágrafo único. O artigo 170 da Constituição Federal, ele fala da iniciativa que tem papel primordial na exploração das atividades econômicas, e está lá no parágrafo único do artigo 170. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos e públicos. Então, essa proteção é evidente e ela está clara no mecanismo constitucional. Na própria constitucionalização das atividades empresariais, ela está visível, até porque é importante que o empresário entenda que para ele dirigir a sua empresa, ele precisa ter um conhecimento mínimo do dispositivo legal, ele precisa ter conhecimento do que pode favorecer a sua empresa e o que pode trazer malefícios para que ele dote de uma orientação jurídica devida. Então o governo regula e controla de modo normativo as expressões também empresariais, não só outras que tragam benefício à sociedade, mas também essas expressões profissionais e empresariais que devem também fluir de forma regular e lícita. E essas atividades empresariais, que visam a articulação entre o capital, mão de obra, insumo e tecnologia, têm que estar atinentes aos mecanismos constitucionais vigentes e aos mecanismos das próprias normas infralegais. Pois bem, vejam como é complexo a atividade empresarial. O empresário tem que deter um corpo técnico para facilitar a venda do seu produto ou serviço, precisa ter uma breve orientação jurídica para entender como funciona a sistemática normativa do país, a qual ele está adstrita, e entender também que a Constituição Federal colaciona expressões de entendimento do mecanismo empresarial, ou seja, a constitucionalização da atividade empresarial, ela é expressa e ela deve ser atendida. Então eu queria agradecer a você que nos assistiu, a você que está nesse congresso online Empresas, sobre o tema constitucionalização das atividades empresariais, agradecer as contribuições aqui dos alunos do mestrado em Direito, agradecer a sua contribuição de estar presente nessa locução, nessa discussão, nessa participação de todos. Então, muito obrigado e convido a vocês para o próximo evento para que a gente possa também discutir temas palpitantes sobre a empresa. Muito obrigado e até a próxima.